Essa descoberta que eu fiz e da forma que eu fiz mudou radicalmente a minha vida como alguém que atua no mercado imobiliário. Eu passei a ter muito mais sucesso nas minhas vendas e nas minhas empreitadas, nos meus empreendimentos, simplesmente por conta disso. Estou aqui com ele, nosso especialista no ramo imobiliário, com formação em Direito Imobiliário, incorporador, proprietário da Goel Imobiliária e G6 Propriedades, REIT Incorporadora, perito técnico em avaliação imobiliária, atuando há mais de 10 anos na linha de frente de vendas, com mais de 150 imóveis vendidos apenas na região leste, entre outros empreendimentos, e que também vem de uma família que já loteou bairros inteiros na região leste da cidade de São Paulo. Família essa que também atua há pelo menos há 3 gerações no mercado imobiliário. Ele, a estrela por trás desse método que a cada dia aperfeiçoa a maneira de negociar imóveis no Brasil, Elcio G. Júnior. Bem-vindo ao episódio do G6 Propriedades by Goel. É um prazer, mestre, recebê-lo aqui para mais um episódio. Nesse episódio aqui, no As Crônicas do Ramo Imobiliário, onde nós tratamos de casos reais, histórias peculiares e recheadas de aprendizados no ramo imobiliário, nós vamos tratar da primeira vez em que o Elcio Júnior personalizou um apartamento em planta, ou seja, em que ele fez uma personalização e mudou o formato de um apartamento que era vendido em planta. E ele já confessou nos bastidores aqui que já fez isso diversas vezes e de diversas formas. Vamos aprofundar nesse episódio de hoje essa situação. Elcio, muito bem-vindo mais uma vez. Eu quero começar entendendo uma coisa. No mercado atual, é comum um comprador conseguir personalizar a casa própria? Porque no meu entendimento, quando a pessoa compra um imóvel na planta, existe um padrão ali. E é normal, não dá para mudar uma porta de lugar, mexer na planta, ajustar detalhes como ela gostaria. Não é isso mesmo? Ou existe um espaço para personalização real? Olha, eu preciso dar o devido peso a isso. Porque essa descoberta, Guilherme, ela mudou completamente a minha visão de mercado e o meu resultado também. Só que agora a gente está trazendo isso para quem está comprando a casa própria. No mercado tradicional até existe alguma personalização, mas sinceramente é sempre aquela coisinha mínima, quase simbólica, que no final muda a experiência do comprador, né? E é exatamente aí que entra a nova era da casa própria. O que a gente está falando aqui não é da personalização tímida, né? Mas sim de alguma transformação que realmente muda o imóvel ali e transforma ele no seu lar, no seu estilo, do seu jeito, com as escolhas que vão fazer sentido para a sua rotina, para a sua família. Quando uma pessoa ela tem a oportunidade de participar das escolhas ali, né, adaptar a casa para o que está de acordo com os sonhos dela, né, o desejo de compra dessa pessoa vai acabar aumentando. E a satisfação dela é enorme, ela entra no processo ali com uma outra energia, né, com um sentimento de conquista, de pertencimento. E eu digo, né, para quem está assistindo, nos ouvindo aqui, se você tiver a oportunidade de escolher um sistema que te permite personalizar a sua casa, pode fazer sem medo, vale muito a pena, porque eu já vivi isso na prática. Eu sei o impacto que tem, eu sei como que esse jogo funciona. Incrível isso, Elcio. Agora conta pra gente como foi a primeira vez que surgiu essa ideia de permitir personalização na compra da casa própria. Foi algo que você percebeu como oportunidade ou foi um pedido de um comprador? Qual foi o momento exato em que essa faísca acendeu em você? Entendeu que personalizar um imóvel poderia mudar tudo? Essa faísca, olha, já tem aí uns bons anos, mais de 10 anos tranquilamente. Mas foi tão forte, tão marcante, que eu nunca esqueci daquele dia. Eu vou te contar exatamente como aconteceu, Guilherme. Eu estava no meu escritório, aí chegou um casal interessado ali que queria comprar um imóvel. Já tinha visto foto, já tinha visto os detalhes e foram lá pessoalmente para ver o projeto, para sentir o projeto, tocar, imaginar a vida deles ali. E você sabe, né? Com o tempo, com a experiência, com o dia a dia dali atendendo muitas pessoas, muitos compradores, a gente começa a criar uma sensibilidade, quase que uma bola de cristal, né? Porque assim, pelos gestos, pelos olhares, pela forma que caminha, pelo jeito que fala, como eles comentam ali entre eles, você percebe na hora ali quando a venda já está encaminhada. Você bate o olho, você já sabe.
né? Mas isso vem com a experiência. E naquele momento ali eu vi, era uma venda que já estava feita. Eles estavam encantados ali, Guilherme, com tudo, com a localização, com a proposta do imóvel, com o acabamento. Localização, inclusive, era fundamental para eles. Eles já tinham comentado isso comigo. Então chegou um momento que eles quiseram conversar entre si ali, mais reservados, e por educação, né? Eu não queria atrapalhar a conversa deles. Eu falei, fica à vontade que eu vou aqui tomar uma água rapidinho, vou aqui ao banheiro, vocês podem conversar aí. Eu sabia, né, que era aquele instante ali decisivo, aquele papo final ali do casal. Eu me afastei, até por uma questão de ética, porque eu fico incomodado mesmo, né, eu vi que eles estavam conversando baixo ali, até para não constranger. Quando eu voltei, o marido me chamou e falou, olha, Elcio, eu vou ser muito transparente com você. Eu conversei aqui com a minha esposa, a gente decidiu que não vai comprar. Aí ele continuou, né? Então, porque o imóvel ele é excelente, a localização é perfeita, o projeto é muito bom, só que ele não atende à nossa necessidade pessoal. Aí eu estava escutando ele falar, eu falei, como assim? Mas eles tinham gostado tanto, eles amaram tanto, né? E aí eu perguntei para ele, ele me explicou. Ele falou, Elcio, a gente morou a vida inteira numa casa, dessas casas antigas. Casa antiga, você sabe, com cômodo grande, os cômodos são amplos, o quarto é espaçoso, a sala é enorme, os quartos são grandes. E aqui, apesar de ser maravilhoso, a gente sente que vai perder muito espaço, né? A suíte, por exemplo, pra gente ela é ótima, mas para nós é metade do tamanho da suíte da nossa casa, que a gente já está acostumado, morou a vida toda. A gente vai ficar apertado, né? Ele até usou esse termo, apertamento. Ele falou com respeito, claro, né? Mas ele falou com verdade. E olha, o Guilherme, aquilo realmente entrou em mim como uma flecha, porque eu percebi naquele minuto, não basta o imóvel ser bom, não basta a localização, pode ser até perfeita, mas não basta também estar só dentro do orçamento. A pessoa, ela tem que se sentir dona daquele lugar, ela precisa se ver ali morando naquele lugar, precisa sentir que o espaço faz sentido com a vida dela, a história, a rotina dela. E naquele dia eu decidi, eu nunca mais vou aceitar que alguém deixe de comprar um imóvel, porque o imóvel não se ajusta para as necessidades dele. A casa, a propriedade, ela tem que acolher, a casa tem que refletir ali, né, o estilo de vida da pessoa, a casa tem que respeitar a história daquela pessoa. E foi aí, então, que nasceu o que agora a gente traz para a nova era da casa própria, que a casa tem que se adaptar ao morador e não o morador à casa. Essa compreensão, Guilherme, transformou tudo. Isso aí é um argumento meio complicado de contestar, né? Porque assim, olhando pelo ponto de vista tradicional, quando alguém compra um imóvel na planta, normalmente não se mexe na planta, não se muda nada. É o padrão pronto, certo? Como é que você reagiu diante disso naquela época? Então, naquele momento ali, eu confesso, né, foi aquela hora que o coração bate mais forte, chega a palpitar, porque você sabe, quando um comprador ele está quase fechando a compra ali da casa própria, e surge um obstáculo pessoal igual esse daí, você naturalmente vai tentar salvar essa compra, essa venda, né? Então todo mundo tenta, a gente tenta achar uma saída, tenta achar uma palavra certa, um argumento correto, e eu fiquei olhando ali para a planta junto com ele, escutando ali qual que eram as objeções dele, as dores deles, e pensando ali a 1000 por hora, como que eu vou virar esse jogo? Como é que eu vou ajudar esse casal a conseguir o que eles realmente precisam, sem que eles tenham que abrir mão aí do que eles desejam, que é o espaço, né? E foi ali, naquele instante, que me veio essa ideia, esse momento eureka, né? E hoje parece ter uma ideia básica, mas na época é algo totalmente fora do comum, fora do padrão. Isso foi mais de 10 anos atrás. Naquele tempo ninguém falava de personalizar tanto assim espaço para comprador. E hoje até tem algum tipo de adaptação, mas ainda não é como eu enxergo, não é como realmente deveria ser. E ali, olhando a planta, eu percebi que tinha uma coisa, tinha 2 quartos, né, lado a lado, ali separados por uma parede. Eu sabia exatamente, conhecia, né, como que esse projeto tinha sido pensado. Eu sabia que ele não tinha nenhuma viga passando estrutural, por coincidência e também por conhecimento técnico do projeto. E aí me veio o pensamento, né, aquele estalo, aquele momento eureka, achei, descobri. Falei, peraí, essa parede não é estrutural. Se ela sair daqui,
esse quarto vai ficar bem maior, vai ficar uma suíte enorme, né? Do tamanho que eles estão acostumados, até maior do que a antiga suíte deles. Do jeito que fazia sentido ali para a vida deles. Só que ao mesmo tempo, minha cabeça começou a pensar ali em outra avalanche de pensamento. Será que é cabível? Será que é possível? Será que eu posso? Vai ter algum problema legal? Problema com a prefeitura? Problema com o cartório? Alguma restrição? Algum risco? Problema? Então ali eu estava em dois mundos, né? O lado racional, preocupado com o que podia, o que não podia, e o lado humano, vendo que o casal, quase realizando o sonho da casa própria, prestes ali a desistir por causa da questão do espaço do quarto, que era o conforto deles, era a história de vida deles. E ali em mim surgiu muito forte a vontade de falar para eles ali: se essa casa é para ser o lar de vocês, então ela precisa caber na vida de vocês e não o contrário. Foi ali que nasceu uma visão que hoje ela é a base da nova era da casa própria. A casa, ela não é uma caixa padronizada. A casa é onde a pessoa continua a escrever a história da vida dela. E naquela hora, Guilherme, eu entendi que às vezes o que separa alguém do sonho da casa própria não é o financiamento, não é a documentação, não é a localização. É simplesmente aquele imóvel não conversar com a vida daquela pessoa. Foi aí que eu decidi, então, se eu posso adaptar para que essa família viva melhor, então eu vou encontrar um jeito de fazer. Como só era ele e a esposa, um quarto só satisfazia a necessidade deles. Então eu pensei assim, eu vou dar uma sugestão que me surgiu agora e depois, se der problema com a prefeitura, alguma coisa, aí eu volto atrás e falo que eu estava, infelizmente, equivocado com a minha informação. Olha, eu vou dar uma solução para vocês, falei para eles, né? Já que vocês gostaram tanto, eu vou tirar essa parede aqui e aí nós fazemos um quartão, só uma mega suíte. Parecia até, Guilherme, que eles iam chorar de tanta emoção, porque aquilo era o que estava travando, era só aquilo. Quando eu disse isso, o comprador olhou para mim e falou com bastante ênfase: aí a gente vai bater o martelo, Elcio, vamos bater o martelo agora. Aí eu falei: então pode bater o martelo, tá feito o negócio, porque eu vou preparar o contrato, etc. Aí eu pensei, né, até preparar o contrato aí vai levar uns 2, 3 dias. Eu vi que não tinha impedimento legal nenhum. Falei: caramba, se não tem nenhum impedimento, né, então esse negócio aí tá feito. Tá feito para quem quiser. Para quem quiser. E eu vou me aprofundar. Eu comecei, Guilherme, me aprofundar nisso daí. Comecei a me aprofundar de forma cautelosa, porque naquela época, você sabe, né? Assim, não faz nem tanto tempo, nem existia ChatGPT. Então, não tinha tanta informação naquela época. Tutorial no YouTube, aula específica sobre o assunto que estava de graça. Você tinha que buscar informação de outras formas. Então, eu passei a orientar até os nossos corretores da imobiliária. Olha, o apartamento ele dá para ser personalizado. Assim, você pode tirar essa parede, você pode falar para o cliente, essa parede aqui você pode mexer, etc. De forma tímida a gente começou a trabalhar isso e aquilo de fato, né, poder personalizar ali os imóveis, os apartamentos, imóvel em planta, eu já vi que melhorou demais a questão da compra e venda. Só que agora, nos tempos atuais, já dando um salto aqui para 2025, assim começou e onde desembocou essa história, né? Olha, eu constatei que as pessoas, Guilherme, elas têm hábitos, têm mania, têm cultura, todo mundo é diferente, né? Você pode entrar num apartamento pronto, já feito, na melhor localização de São Paulo, do Brasil ou do planeta, de milhões e milhões de reais ou de dólares que seja, você pode comprar até em Dubai. Ele não vai te agradar em 100%. Por quê? Sempre existe alguma peculiaridade, né? Sempre querem mudar alguma coisa para deixar ao próprio agrado. Exatamente, porque as pessoas, Guilherme, elas têm hábitos, têm mania, têm cultura. Por exemplo, tem pessoa, né? Tem pessoas que têm parágrafos a menos. Para quem tá ouvindo, o Elcio tá apontando para ele próprio aqui. E tem mania, né, de tomada elétrica. Se você for no meu escritório agora, você vai falar que mora um doido. Porque no meu escritório, dentro da minha casa, eu tenho uma tomada, aquelas 4x4, com aquela placa de 4 tomadas, a cada 10 centímetros, contornando as 4 paredes do escritório. Essa é uma boa. Assim, 10 centímetros eu não sei. Mas essa é uma boa medida, ter muitas tomadas. Eu, por exemplo, fico chateado quando viajo e chego em algum quarto de hotel que não tenha apartamento e não tem tomada.
É isso aí, Guilherme. Tem que ter tomadas em quantidades. Por quê? Isso no meu caso é porque eu tenho uma mania. Eu tenho mania de carregar o celular, só que eu tenho que encontrar uma tomada. Eu sou inimigo, Guilherme, mortal de gambiarra, de T, de Benjamin. Eu também. Um monte de fiação. Tem que ter tomada livre. Eu não quero problema. Eu tenho essa necessidade, então eu tenho essa peculiaridade. Como que eu faria essa modificação num apartamento pronto? Impossível. O tamanho da dor de cabeça, né? Até é possível tecnicamente, mas o tamanho da dor de cabeça não compensa. Imagina num apartamento pronto, como que isso aí ia ser feito? Um apartamento que está já acortinado, pintado, com textura na parede, com carpete, com quadro, com móveis, etc. Imagina a cena. Você quer fazer isso, digamos. Uhum. Então, primeiro vem o pedreiro, aí rasga a parede, quebra todo lugar que vai passar a fiação, onde vão passar as tomadas, depois vai vir o eletricista, aí faz a instalação dos eletrodutos, as fiações, etc. Depois vem o pedreiro de novo, fecha com a argamassa, tal, tudo. Nossa, até cansei aqui, já desisti de ouvir. Calma, Guilherme, porque eu ainda nem falei a pior parte. Nossa, Elcio, você contando aqui, a pessoa até já desistiu. Já está assim, não quero mais, pelo amor de Jesus. Coloca o T mesmo, coloca uma extensão aí, coloca uma gambiarra. Depois vem o pintor ainda, né? Para passar a massa corrida. E aí o que precisa? Vai ter que lixar toda essa parede, todo o seu apartamento. Vai ficar coberto de pó branco, igual neve. Vai ficar nessa linda cor alva, coberto de pó branco, igual neve mesmo. Numa obra, né? Um pedaço ali, vai passar um eletroduto. Porque assim, a obra ela não foi feita ainda. Quando eu enxerguei isso, eu passei a permitir que fosse feita a personalização de forma livre ali. Significa que a pessoa pode fazer o que ela quiser. Quando eu vi esse efeito, né, que ele melhorava muito a compra e venda, eu antes, como que eu vi que dava esse efeito na venda? Eu mandei fazer uma pesquisa, encomendei uma pesquisa, eu me orgulho bastante de ter pedido essa pesquisa num certo ano, que foi onde eu constatei, né, por amostragem, claro, mas eu retirei os empreendimentos ali de incorporação Minha Casa Minha Vida. Esses aí ficaram fora porque o volume é muito grande. Mas nos demais eu constatei, e olha o dado estatístico, que 80% dos compradores de incorporação, de comprador de imóvel, ele tem interesse em fazer a personalização da sua propriedade. Então a conclusão é óbvia. Inibir essas modificações, ainda que em parte, ou não é você estar na mão aliás, ou não é você estar na contramão comercial. E por incrível que pareça, o senhor falando aqui agora, isso... Aí você me corrige se eu estiver errado. Ainda é um diferencial, porque eu não vejo muitos projetos de casa própria, muitos loteamentos, empreendimentos permitindo isso, permitir essa liberdade de personalização. Então, eu comecei a me aprofundar na qualidade técnica dessa história ao máximo. Né? Eu cheguei ao ponto da personalização máxima quando eu vi o efeito bombástico que causava nas vendas. Quando um consultor, um corretor vinha falar comigo, eu falava, você pode falar para o cliente, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que você pague aí o custo referente à mudança. Você tem que arcar com o custo da obra, né? Então, quando eu vi o efeito disso, eu avancei aí até o máximo, até a pessoa poder alterar a questão, até essa estrutura, né, se fosse o caso. Eu falo isso para os corretores calouros, o pessoal dá até risada. Eu falo, poxa, mas eu não estou fazendo, não estou brincando, estou falando sério. Porque se eu fizer brincadeira, eu perco o meu maior patrimônio, que é a minha credibilidade. De fato. E num dos plantões, o pessoal começou a rir, eu falei, eu não faço brincadeira. Mas se eu falo que dá para modificar até o pilar, é porque eu já fiz, quando uma pessoa pediu, né? Então, vou te contar uma história, tinha um imóvel que ele tinha um pilar previsto ser construído numa parede, que eu nunca poderia imaginar que alguém ia querer tirar. E aí a pessoa decidiu tirar esse pilar que ia ficar lá. Então, ele tinha esse problema. Eu falei, olha, eu vou resolver isso para você. Como é que você resolve um pilar, Guilherme, de concreto armado? Não é estrutural? É extremamente simples, porque tudo tem época para ser feito, mesmo sendo estrutural. Tem um cronograma com data limite, né, para não travar o andamento da obra. Então, se você quer mexer num pilar de concreto armado, você tem que ter comprado a tempo da obra não ter começado ainda naquela fase.
porque aí você pode sim alterar o projeto estrutural. Planta mesmo, né? Quem que vai pagar? Quem pediu a modificação. Então o calculista tirou aquele pilar, substituiu aquele pilar por vigas, fez o cálculo ali, onerou aí em mais ou menos R$8.000 a estrutura, o cliente pagou aquilo e pronto, a história do pilar foi resolvida. Ninguém mais duvidou ou deu risada. Bem, mas aí tem a mágica, porque então, se é tão óbvio, por que 80%, se 80% tem interesse em personalizar, por que, meu Deus, igual você já falou, Guilherme, por que todo mundo não faz isso? Exato, porque aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Será que outros incorporadores e outras incorporadoras não têm isso? Porque imagina que tudo vai ficar mais complexo, vai atrasar, tornar as coisas mais difíceis. Talvez dar mais trabalho, porque são vários apartamentos personalizados para eles lidarem com tanta coisa, né? Tanta personalização. O que você teria a dizer sobre isso? É procedente? São crenças limitantes desses incorporadores? O que de fato acontece? Olha, Guilherme, esses são os 2 maiores mitos desse tópico aí. Pessoal, então já vai anotando aí quem está ouvindo os 2 maiores mitos. Primeiro mito, de que a obra vai encarecer. Isso aí não existe. Porque como que eu já falei aqui agora, na época de fazer a incorporação, o incorporador ele faz o orçamento daquele aumento do custo da obra. E esse condômino, esse comprador, ele paga por ele. Ora, se o condômino, o comprador, arca com o custo daquela modificação, o orçamento original ele está preservado. E o custo aqui está se falando tanto de matéria-prima como de mão de obra, correto? Certo, é matéria-prima e mão de obra, né? Sempre. E o segundo mito, qual que é o segundo mito? Que a obra vai atrasar se forem muitas modificações. É outro mito, porque como eu já falei também, tem data limite para cada modificação. Então, quando a obra começava, eu enviava para o comprador, para o condômino, um cronograma com as datas limites das modificações ali nos diversos setores. Então, para não atravancar o cronograma da obra, o andamento da obra, então, se ele pedisse uma solicitação depois do andamento daquela data, aí já não era possível. Então, como? Não vai atravancar o andamento da obra, não vai onerar em 1 centavo sequer o custo da obra. Por que, meu Deus, não fazer isso? Se isso vai ser uma bomba atômica ali na hora de promover a venda, já que 80% das pessoas têm interesse em personalizar a casa própria. Quando eu cheguei nessa perfeição, nas últimas incorporações de muitas, quando eu cheguei nesse estágio de liberdade total, eu vi a força de venda que isso dava. E na realidade, eu diria que 10% apenas das reivindicações elas eram praticadas, né? Porque quando o comprador tomava conhecimento do custo real daquela modificação, aí ele voltava atrás e desistia às vezes. E por quê? Porque vai tirar do incorporador a chamada da economia de escala, né? Porque se eu comprar, por exemplo, uma cerâmica, eu vou comprar essa cerâmica para a obra inteira. Então o preço unitário ele é menor e aí eu faço a economia da escala. Como ele escolheu alguma coisa diferente, aí eu vou comprar só para ele. Em vez de ser atacado, aí entra o varejo. Entre o varejo. Então, aquele custo ele vai ser elevado. Então, assim, elevado o custo real, né? Mas na cabeça dele ele não esperava. Tanto que 90% das pessoas que pedem a modificação, elas acabam desistindo depois que elas veem que muda o preço. Né? Mas aí o imóvel já está vendido, quer dizer, bomba as vendas, né? E aí na prática altera pouco a realidade do empreendimento, porque poucas pessoas concluem. E ainda que fizesse, não mudaria em tese nada, porque tem data limite, né? Então cada um arca ali com o seu custo. E para fazer a personalização, eu preciso que a incorporação seja necessariamente a preço de custo ou mista? Para quem está em dúvida, assiste os outros podcasts, porque tocamos nesse assunto. A preço de custo, mista, ou eu consigo fazer a preço fechado também? Não. Isso aí não tem nada a ver. Não influi? Não influi, não tem nada a ver com a modalidade. Tanto nas incorporações a preço fechado, quanto nas incorporações a preço de custo, mista, o comprador ele pode sim fazer as modificações da forma que ele desejar, desde que ele pague o custo real que aquilo ali provoque até a data limite estabelecida. Não tem nenhuma interferência em relação ao cartório, não tem que voltar a documentação no cartório,
São tratativas ali individuais, pessoais, né? Entre a incorporadora, o vendedor e o comprador, o condômino, digamos assim. Não altera o habites, desde que a modificação não afete a obtenção do habites, isso é condição clara ali, embora eu já tenha tido o caso de uma venda muito importante para mim que afetou a questão do habites, aí nesse caso, olha que ponto chega. Porque assim, eu reaprovei o projeto de arquitetura na prefeitura, tudo às custas ali do solicitante, eu reaprovei o projeto, incluindo aquela modificação que não obteria o habites se fosse daquele jeito, para que possa, né, obter o habites. Então, até esse ponto, Guilherme, eu cheguei. Então, eu quero força máxima na questão da compra e venda dos imóveis. Essa é a nova era da casa própria. Então, uma incorporação a preço de custo que a depender do andar da obra e de como vai ser desenvolvido, o proprietário ele arca com esse aumento se ele quer uma diferenciação, uma personalização, né? Então entende-se que o custo e o que vai além para esse aumento, ele paga mais. Isso. E aí nas incorporações a preço fechado também. Também. Porque independe, Guilherme. É independente, é onde quiser. Quando você coloca personalização máxima, o que a pessoa quiser personalizar é feito. Então, olha, você vê o comprador rindo com um sorriso de orelha a orelha. Você vê a força de venda que isso tem. E muitas vezes isso funciona só no psicológico mesmo, porque quando ele vê a conta, ele desiste. Na prática, Guilherme, você acredita que foi isso que eu observei? Na prática, 90% das pessoas acabam desistindo de fazer a modificação, mas ainda que não desista, não atravanca em nada a obra, porque tem a data limite que eu te falei. Isso é uma super dica. Eu pratiquei a personalização livre na esmagadora maioria dos imóveis em planta, né, que eu desenvolvi essa metodologia a esse nível. Eu vi, Guilherme, que eu tenho que atender os anseios do comprador. Assim que a gente vai ter sucesso na compra e venda. E não fazer o cliente se adaptar ao projeto, mas sim o projeto se adaptar ao cliente. Afinal, como o senhor bem diz e bem repete, o mercado é o rei. O mercado é o rei. Portanto, vamos atender o rei dessa maneira. Vamos nos declinar ao rei, que ele manda, e nós vamos atender ao rei. Esse, Guilherme, é um dos caminhos para o sucesso na compra e venda imobiliária. Maravilhoso! Se for para resumir, Elcio, já estamos caminhando para o final, deixando o maior aprendizado que você já teve dessa sua experiência com a personalização inicialmente unitária de um imóvel, depois total, abrangente. Qual recado o senhor deixaria, qual lição o senhor tiraria disso tudo? A lição é: preste atenção e atenda todos os anseios do seu comprador. Porque se ele tiver os anseios, as vontades e os desejos dele atendidos, a comercialização ela vai se dar e a compra e venda será bem sucedida. E com esse recado, nós finalizamos mais um episódio do nosso podcast, As Crônicas do Mercado Imobiliário, G6 Propriedades, através de Goel Imobiliária, com Elcio Júnior. Já deixa aqui o like no vídeo, compartilha com seus amigos para quem tem interesse pela compra da casa própria, para que eles possam ter essa consciência e conquistar seu imóvel. Com esses ensinamentos sábios de quem já atua há décadas no mercado imobiliário, eu sou Guilherme e esse é o Elcio G. Júnior. E nos vemos no próximo podcast, As Crônicas do Mercado Imobiliário, G6 Propriedades, por Goel. Forte abraço e até o próximo episódio. Yeah, man.